conforme onde nós vamos continuar expondo as Escrituras nessa manhã. Nós vamos dos versos 15 até o 17. Existem mais dois tópicos ainda. Nós vamos tratar sobre esse assunto apenas dos versos 15 ao 17, porque poderíamos tentar falar os dois assuntos hoje, mas eu penso que se estenderia muito. Mas eles estão muito interligados, porque na primeira sessão ele vai falar do verso 15 ao 17, o direito do filho primogênito. Então, é o direito que o filho tem e o cuidado que o pai tem de ter para com o direito dele. E depois, acerca dos filhos desobedientes, enquanto ele fala do direito dos filhos na primeira sessão, na outra sessão ele fala do temor que o filho precisa ter para não quebrar a lei de Deus. São duas sessões importantes e eu gostaria de dividi-las, apesar de entender que elas poderiam estar juntas. Verso 15 a 17 diz assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-a ao filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. O direito da primogenitura é dele. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra no período da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e ouvimos a Tua voz, nós sabemos, Senhor, que no meio daquele período, daquela época, quando ainda se permitia, sem o mandamento, aquilo que hoje a igreja claramente compreende à luz da revelação que não se deve mais praticar, nós reconhecemos que o Senhor, na lei, no zelo e no cuidado com o teu povo, estabelece leis de proteção, até mesmo diante de circunstâncias que fogem àquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor requer para o seu próprio povo, que é um casamento monogâmico, segundo a tua palavra nos ensina. Nós te damos graças porque em textos como esse nós aprendemos como a vida real precisa ser tratada e como na tua palavra nós podemos buscar direção em qualquer circunstância e como podemos compreender o propósito da tua vontade. Então, Senhor, abre os nossos olhos, desvenda o nosso entendimento, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja, traz conforto e esperança ao teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu, recentemente, esses 3 dias, eu estava em João Pessoa, no Instituto Kuyper, ali na quinta, sexta, sábado, e sempre as palestras eram à noite, então, pela manhã eu ficava terminando o sermão e assisti, nesse período, uma entrevista de uma americana que me chamou muita atenção a história dela e que me remeteu diretamente ao texto que nós estamos expondo hoje pela manhã. O fato é que essa moça, hoje casada, que tem filhos, não é? Ela viveu uma situação bem delicada na vida dela, como muitos adolescentes e jovens vivem na sua vida. Quando ela tinha 10 anos de idade, os pais se separaram. E então ela sofreu muito com aquilo.
E houve no divórcio, não é? Ela foi viver com a mãe. Só que a mãe, ela foi viver com alguém do mesmo sexo. E ela foi criada numa estrutura completamente distorcida. Então, ela cresceu naquela circunstância, ela cresceu naquele contexto, e ela começou a perceber algumas coisas de dentro, isto é, como uma criança dos seus 10 anos de idade, que vai crescendo e compreendendo o mundo. E ela disse que quando ela foi para o ensino médio, para a high school, ela foi salva pelo Evangelho, ela conheceu a Cristo na escola e foi redimida pelo Senhor. E aí, no decorrer dos dias, ela começou a questionar aquele modelo de vida. Então, ela disse, eu tenho amor e reconheço que essas pessoas, elas podem se amar, elas até podem ter algum tipo de construção de vida conjunta com certo grau de fidelidade. Ela disse, eu não vou negar isso, mas o discurso da sociedade, ela diz, é que isso é suficiente para uma criança. Então uma criança pode ser criada, ela pode ser criada por pessoas que vivem nessa forma, e se há amor é o que importa para a criança, e se há respeito é o que importa para a criança. Ela disse, não é verdade, porque por mais que eu possa ver esse tipo de coisa dentro de casa, ela falou, faltava o meu pai, e nenhuma delas poderia suprir essa realidade, por mais que pudesse me chamar qualquer coisa. Eu sentia a falta do meu pai, ela disse. E é meu direito, então Deus me criou nessa estrutura. Só que a sociedade toma a decisão para satisfazer o desejo dos adultos, e é muito interessante isso. Mas não cuidar dos interesses da criança, ela disse. Porque é o interesse da criança que se tem um pai e que se tem uma mãe. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Os adultos então perverteram dizendo, se tiver amor, resolve o problema. Ela diz, não. Eles não zelam pelo meu direito. E hoje ela diz, eu sou casada e tenho alguns filhos, e eu sei que tem coisas que meu marido não pode dar para os meus filhos, que só eu como mãe posso. E tem coisas que eu não posso dar para os meus filhos, só o meu marido como homem pode dar. E é direito deles ter essa estrutura. Interessante porque é comum nós falarmos em direitos, né? E você vê que essas pessoas que falam no direito da criança, do adolescente, são as mesmas que vão criar essas leis, que vão redefinir valores para que o direito, que não é dado pelo governo, é dado por Deus, é da natureza do ser humano, é ter um pai e ter uma mãe. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele fala de Deus zelando pelo direito de um filho. O Deus que zela pelo direito dele. É esse mesmo Deus que nos versos 18 em diante vai dizer, o filho que desobedece de maneira desonrosa aos seus pais vai ser apedrejado. É por isso que as duas sessões podem ser tratadas juntas, porque é um que se contrapunha ao outro, mas eu vou deixar isso para tratar no sermão à parte. Mas hoje, particularmente, eu queria falar do Deus que cuida do direito da criança. O Deus que cuida do direito dos nossos filhos. Então a primeira coisa que Deus fez na história foi criar um homem e uma mulher. Antes de
E, obviamente, daí os filhos vêm dessa estrutura. Quando Deus estabelece esse padrão, irmãos, ele cria o homem. Depois diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Porque no capítulo 1 ele diz, o homem vai dominar e vai frutificar a mulher. E o propósito para o qual Deus fez o homem não poderia acontecer tanto em geração de filhos, quanto no governo da sua casa, se não tivesse a mulher. E Deus cria a mulher, dizendo, ela é tua auxiliadora e ela é idônea. Ela é da tua natureza. Isso é tão claro que quando Deus chama Abraão, no capítulo 18 ele diz, Gênesis, eu chamei Abraão para que ele ensine os seus filhos a temerem ao Senhor. Esse é um dos textos fundamentais. Ora, ele foi chamado para educar os seus filhos. O Deus que desde a estrutura inicial da história, ele estabelece um pai e uma mãe, um marido e uma esposa, e os seus filhos nascem exatamente nessa estrutura. Me preocupa um pouco quando eu vejo alguns cristãos acreditando que tem que respeitar o direito deles de querer casar. E acho que tem que casar, algum vai dizer. Para mim, eu acho um absurdo esse tipo de argumento, por questões óbvias. Eles odeiam o casamento. E a maneira mais óbvia de destruir a estrutura bíblica do casamento é pervertendo-a de dentro para fora. Quando você não tem mais parâmetro para saber o que é casamento e o que é família, fica difícil conceituar. Ele tem direito na sociedade, como qualquer ser humano tem direito, mas ele não tem direito de querer ser marido e mulher se não há princípio claro de procriação. E se uma criança chega a ser criada nessa estrutura, você vai criar dizendo o que importa é o amor. Você está dizendo a ela que o que Deus fez no início não é sábio, que a presença de um pai e a presença de uma mãe é desnecessário. É óbvio que tem coisas óbvias na vida, como a viúva, como o viúvo que cria os seus filhos, mas o próprio Deus estabelece um meio para que isso seja resolvido. A mãe se transforma em dois para cuidar da sua casa. A ausência do pai é a oportunidade para a mãe apontar para Cristo. Desde cedo, Ele é o teu pai. É Ele quem cuida de ti. O texto que nós lemos aqui, irmãos, dos versos 15 a 16, mostra, primeiramente, e antes do tema central, uma problemática. Um israelita que tem duas mulheres. Uma que ele ama mais do que a outra. Né? Interessante, aqui ele é proibido de preferir um filho da amada mais do que o filho daquele que ele não ama tanto. Mesmo que o filho daquele não ama seja o primogênito. E ele então quer transferir os benefícios do primeiro para o segundo. Os dois são primogênitos, um de uma e outro de outra. O filho da amada, segundo o coração dele, e aí veja, Deus está protegendo de sentimentos humanos, e veja, o fato de dizer, porque eu amo mais do que a outra, e ele está dizendo isso, veja, ele diz, eu amo mais do que a outra, por causa do seu sentimento, e aí ele quebra a lei de Deus, porque a lei é o primeiro que nascer, independente de ser amado ou não, e aí a discussão talvez tenha que ser um pouco antes, o que exatamente a lei fala sobre isso?
O que é exatamente o primogênito? O primogênito é o sinal da força do pai. O nascimento dele demonstra a habilidade do pai de perpetuar o nome da família. Por isso é que o texto diz, se você voltar comigo, exatamente no último verso 17, ele diz: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura dele. Veja bem, esse é o filho do seu vigor, e é o filho da sua força, da sua habilidade. Em outras palavras, ele tem condições de dar continuidade ao nome da família. Então, qual é o problema-chave aqui? É que a atitude do marido para com a sua esposa não deve ser influenciado, não deve ser influenciado por seus próprios sentimentos, mas pelo aspecto legal e responsabilidade para com o primeiro que nasce. O Senhor protege aquele filho que não é amada. Ele poderia simplesmente, por um sentimento, não dar a ele o direito da primogenitura. E o Senhor vai proteger o seu direito. É para ele que você vai dar. Mas algumas coisas a gente precisa anotar aqui, irmãos, antes de prosseguirmos. Talvez o que esteja mais incomodando os irmãos seja duas mulheres. E que negócio é esse de duas mulheres, né? Preste atenção como funciona a Escritura nesse caso. O Antigo Testamento, irmãos, claramente, ele não condena abertamente a poligamia, a prática de você ter mais do que uma mulher. Não é que ele não condena, ele não apenas condena a poligamia, mas ele também, nessa passagem, ele além de dizer que é algo condenável, ele não nega que é uma prática. E quando ele não nega que é uma prática, ele assume que isso é algo que acontece a ponto de referir-se a um homem que tem duas mulheres naturalmente. O Antigo Testamento é claramente perceptível a poligamia. Por exemplo, à luz de Gênesis 2, você vai perceber o contrário. Do verso 23 a 24, ele diz: deixa o homem, pai e mãe, unam-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, desde a origem é combatido qualquer ideia de poligamia. Perceba isso. Desde a origem, deixe o homem, pai e mãe, e é interessante a maneira como o texto se coloca. Deixe o homem, pai e mãe, una-se à sua mulher. E isso é o ponto, a mulher que pertence a ele, a sua esposa. Então, a poligamia é um abandono da instituição original do casamento, ordenado por Deus. E qual é a primeira vez que ela surge na Escritura? Ela surge na linhagem de Caim. Se você for para o capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar, depois que Adão e Eva geram a Caim e depois Abel, Caim mata Abel, e depois da morte de Abel, o Senhor o chama e o repreende, e ele não pede perdão, pelo contrário, ele se aparta da presença de Deus. Então, no verso 17 do capítulo 4, começa a história de Caim na sua genealogia. E dentre eles surge um que casa com duas mulheres. É na linhagem daqueles que se apartam de Deus. E eles vão formar uma sociedade que vai ser caracterizada pela própria Babilônia, em que isso era comum. Surge exatamente aqui. O que é a característica da linhagem de Adão, que é a linhagem daqueles que temem a Deus? É que eles vão casar, vão ter uma esposa, e vão ter filhos, e depois vão morrer. Vão casar os filhos, vão ter filhos e vão morrer. E quando o mundo é destruído pelo dilúvio por causa da violência e da imoralidade, o que é que sobra? Sobra um padrão, não sobra poligamia, não sobra homossexualidade, não sobra perversão. O que é que sobra? Sobra Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé,
e as 3 esposas dos filhos de Noé. É o que sobra da história. Ora, se eu posso pegar um padrão como esse desde o princípio, então eu tenho, o Senhor está dizendo, na origem da criação, deixa o homem, pai, mãe, una-se a sua mulher. Quando o mundo começa, ele cria o homem e uma mulher. Quando ele destrói o mundo e o mundo recomeça, começa com 4 famílias. Mas um marido e uma esposa. O marido e uma esposa. E o final da história, naquele último dia glorioso, quando nós fomos encontrar com Cristo, a imagem é a esposa, que é a igreja, se encontrando com seu marido, que é Cristo, na eternidade. A poligamia, ela é condenada por realidades como essa, né? A poligamia é uma violação daquilo que Deus instituiu. É uma violação do ideal bíblico. Mas você há de convir comigo que há algum tipo de tolerância à poligamia. Tolerância, não no sentido de que existe uma lei dizendo pratique isso. Apesar de você não ter recriminação direta a isso. A lei mosaica, a legislação mosaica, buscava prevenir o pior dos males, que são os abusos que poderiam ocorrer desse tipo de relacionamento. Matthew Henry chega a comentar, é interessante que no comentário de Matthew Henry ele usa a seguinte expressão. Esse texto nos mostra o grande equívoco e o grande erro de ter mais do que uma esposa. Que a lei de Moisés não restringe. O grande equívoco, provavelmente, não é, está no fato, e aí ele mostra categoricamente isso, é que, de acordo com a própria experiência do homem, os inconvenientes familiares se revelam cada vez mais fortes. E aí, ao invés de ter uma lei que condena, ele mostra os inconvenientes desse tipo de relacionamento. E uma delas, diz Matthew Henry, é esse. É o filho de quem que é o primogênito? É o filho de quem que é o primogênito? Nesse aspecto, então, o Antigo Testamento labora em cima de um conceito claro, extraído de valores da criação e depois do dilúvio, e que o Senhor tem um ideal claro de família. Mas se a poligamia fosse permitida em certos cenários do Antigo Testamento, não significava que ela era recomendada e ordenada por Deus, em hipótese alguma. A ausência de qualquer palavra de censura ou de condenação não necessariamente indica que Deus associava-se àquela prática. Porque claramente o ensino e prática do Novo Testamento não dão suporte a isso, a ponto de o presbítero que é eleito na igreja, ele tem que ter uma característica, ele tem que ser marido de uma só mulher. O problema mais controvertido, irmãos, é esse. Como alguém pode entender que o Deus que estabeleceu a monogamia lida com a realidade da poligamia tão perto nas suas próprias estruturas? Veja a progressão cronológica dos fatos. Antes da lei de Moisés, as práticas da poligamia são citadas, irmãos, sem um comentário positivo ou negativo. Antes da lei de Moisés, você vai encontrar, são citadas as relações, mas não se condena. Nem se autoriza. Em cada caso, entretanto, o caos e a tensão que resultam da poligamia sugerem que não era a escolha mais sábia para um homem estar envolvido nela. O que é que eles revelam? Que dentro da estrutura da poligamia, as controvérsias e as lutas traziam grande dor e sofrimento. Quando a lei de Moisés foi entregue,
posteriormente, não é? Ele vai lidar com a prática que já era conhecida. Ele vai lidar com casos em que pode envolver poligamia. Por exemplo, a gente leu 21 aqui, que fala o homem que tem 2 mulheres. Ele já chega a regular isso, porque isso vai gerar esse tipo de inconveniente. E como é que lida com isso? Mas lá em Deuteronômio 25, por exemplo, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio 25, versos 5 a 10. Deuteronômio 25, versos 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: se irmãos morarem juntos, e um dele morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e prostrará e dirá, assim se fará o homem que não quiser edificar a casa de seu irmão. O nome de sua casa se chamará Israel, a casa do descalçado. O irmão deveria ter esposa, e nesse caso era obrigado a ter a esposa para que desse sequência à linhagem do irmão. Algum aspecto a lei cuida disso. Mas no tempo do Novo Testamento, o casamento monogâmico, ele é completamente reafirmado. A despeito, irmãos, a despeito do claro ensinamento bíblico do casamento, que é permanente e monogâmico, 2 concessões para a humanidade caída parecem ser manifestas na Escritura. Por exemplo, primeiro é o fenômeno do divórcio, que é o desvio do ideal bíblico da permanência do casamento. Porque o casamento tem 2 princípios, permanência e monogamia. No que diz respeito ao divórcio, Jesus afirma que a permanência, ou a permissão do divórcio, surge por causa da dureza do coração do homem. Tanto Moisés e Jesus, eles colocaram regulamentos no divórcio para evitar um número de excessos e abusos. Divórcio nunca foi, nunca é, nem nunca será uma expressão do intento divino para o casamento. Tanto é que a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Mas ele regula, porque em alguns casos, o abuso de um casamento, o sofrimento de um casamento, a desestrutura de um casamento, o Senhor diz, em alguns casos eles são permitidos. E regula isso. E permite isso. É o fenômeno da poligamia. Só que o divórcio, ele entra na estrutura do Novo Testamento, enquanto a poligamia, ela não entra na estrutura do Novo Testamento. Deus não permite que a poligamia se torne uma prática neotestamentária. Tanto é que não é esse o padrão do homem que governa uma igreja. Ele não pode ser marido de 2 mulheres. Ele é um exemplo para a igreja. E exemplo é o quê? Ele é aquilo que a igreja deve seguir. É o exemplo da relação com Cristo. Então, o que nós temos ali, irmãos, não é a expressão da vontade de Deus. O que nós temos ali é o regulamento de uma realidade que ainda vivia nas sombras, que ainda não tinha toda a manifestação da vontade divina. Então, nós não podemos pegar esse texto e dizer Deus apoia tal prática, em hipótese alguma. Tendo em vista que nós acabamos de falar da criação e do dilúvio, e tendo em vista que nós podemos falar dos conflitos que haviam, categoricamente mostrados pelos autores bíblicos de todos os relacionamentos poligâmicos, como Deus abominava e como trazia um grande sofrimento no meio deles.
Qual era o grande mal? O grande mal estava aqui. Agora, nessa circunstância, quem tem o direito da primogenitura? O filho da mulher que ele ama ou o filho da mulher que ele não ama tanto? Veja que linguagem interessante. Uma é amada e outra não. Não é que ele odeia a outra, não é essa a ideia. Ele ama menos. Você já pensou um negócio desse? Um homem, ele ama uma e ama menos a outra. Aquele ama não tanto, gera primeiro filho. Aquele ama gera filho depois. E aí, num caso como esse, ele vai ter que regular não a poligamia, entenda isso. Não está sendo regulada a poligamia. Está sendo regulado os efeitos da poligamia. Que é isso. Deus não está dizendo, eu estou criando uma lei para que a poligamia seja estabelecida no vosso meio. Eu estou criando uma lei para os efeitos danosos, terríveis da poligamia. E um desses, quem tem o direito? Quem tem o direito? Para que o homem não haja segundo o seu coração, esteja preocupado com seus interesses pessoais, como o pai daquela, como diz aquela moça, que hoje já é uma senhora, eles não estão preocupados com os meus direitos, estão preocupados com os sentimentos deles. Os adultos regulam para satisfazer os seus desejos. Não, a prioridade não é exatamente aquilo que Deus ordenou para os filhos. E Deus, preservando o direito da criança, diz: a maior porção, a porção dobrada, vai ser dada para o que nasceu primeiro, independente de quem você ama mais ou menos. Não é o teu sentimento que está em jogo aqui. Não é o teu interesse que está em jogo aqui. Mas é a lei. E a lei mostra que a tua habilidade foi vista nela primeiro, não na esposa que você diz amar mais. Poligamia não é aqui regulada, mas os efeitos danosos dela são regulados. E o que Deus dá a esse jovem, diz o texto, irmãos? O texto diz, e volte comigo para o finalzinho do verso 17, capítulo 21. Ele diz assim: mas ao filho da aborrecida. Que linguagem, né? Certamente as mulheres gostariam, a segunda mulher gostaria de ser chamada a aborrecida e a amada. Seria um bom relacionamento dentro de casa. Você imagina essa situação em casa. Por favor, aborrecida, venha cá. Amada, entre. Eu queria ver uma situação dessa, mais ou menos. Bem, mas aqui a situação é essa, irmão. O filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir. Porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. O primogênito tem direito à dobrada porção. A maior parte. O que significa, se nós pensarmos isso quanto ao Evangelho de Cristo, irmãos? Queria só pensar com vocês rapidamente em alguns aspectos que certamente nos chamam a nossa atenção. Quando nós pensamos nessa expressão porção, nós lemos hoje no Salmo 138 e depois eu fiz menção na oração no Salmo 142, quando o salmista diz que é um cântico que nós cantamos aqui na igreja, e, por sinal, um dos salmos que eu mais gosto de cantar, assim, quando estamos na reunião de oração. Senhor, ouve o nosso clamor, a Ti elevo o meu clamor. E tem um momento no salmo que ele diz assim: Senhor,
Tu és a nossa herança, e a nossa tradução coloca o nosso quinhão, que na realidade a expressão é e a nossa porção. Quando Deus foi libertar Israel do cativeiro egípcio, no capítulo 4 de Êxodo, no verso 22, ele diz por meio de Moisés a Faraó: Israel é meu primogênito, é meu filho. O que significa essa linguagem, né? Israel é o meu primogênito, meu filho. Daí o salmista diz: Tu és o nosso refúgio e a nossa porção. Porque não apenas, e isso aqui é importante, não apenas nós estamos falando, irmãos, de um tipo de porção específica de terra, mas a porção aqui é Deus, entenda? Essa é a lógica. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Lhe foi dado a parte que era devida, como a Escritura claramente nos ensina. Mas o que é exatamente essa porção, irmãos? Eu queria rapidamente que você abrisse as Escrituras comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, por favor, verso 2. Profeta Isaías, capítulo 55, verso 2, diz assim a palavra de Deus: Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. O que significa isso para o profeta Isaías? Muitos têm pouca satisfação na porção que lhes é dada, porque não é adequada para satisfazer. É por isso que a Escritura diz: Deus em Cristo é a porção adequada para todas as necessidades de pobres pecadores. E por isso nós podemos nos alegrar nele. Mesmo o profeta Isaías, no capítulo 61, por favor, acompanhe comigo 61, verso 7, ele diz assim: Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E essa imagem, vós tereis o dobro, e dobrada a honra, é a mesma linguagem utilizada lá, dará a ele porção dobrada a ele. Então, não é simplesmente uma terra, não é simplesmente um bem, não é a quantidade de coisas que eu adquiro, porque isso não é a minha proteção. Por isso que o salmista, no Salmo 142, diz: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha porção. Porque eu não encontro refúgio naquilo que eu tenho, mas eu encontro refúgio em Ti. Se Tu és a minha porção, é porque primeiro Tu és o meu refúgio, o meu socorro. Interessante ainda porque a alma, sendo uma substância espiritual, coisas carnais, nunca poderá ser coisa carnal, nunca poderá ser porção para ela. Vai ser inadequado para a natureza da minha alma. Deus é espírito de perfeição infinita e por isso é perfeita porção para minha alma. É dupla porção, a porção que pertence ao primogênito. Por isso que a oração de Elias, ele ora dizendo: concede-me a porção dobrada do Teu Espírito. Concede-me a porção dobrada do Teu Espírito. A linguagem em Hebreus, no capítulo 12, por favor, irmãos, verso 23.
Hebreus, capítulo 12, verso 23, diz assim, a palavra de Deus. E a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, o Deus de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados. Que coisa interessante. Vós achegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hoste de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. É por isso que Deus zela pelo direito do primogênito. Porque agora, irmãos, primogênito não é o que nasce primeiro, ele só tem um filho, esse é o primogênito, e nós que estamos nele somos chamados a igreja dos primogênitos, e nós recebemos a porção dobrada. Essa é a linguagem bíblica. O mundo é apenas uma porção. Por isso nós recebemos porção dobrada. O mundo é a porção para os incrédulos. Mas quando recebemos a porção dobrada, nós podemos até usufruir do mundo da forma mais gloriosa. Porque o nosso coração não está aqui. O mundo é uma porção. Deus não é a porção do incrédulo. Mas os primogênitos têm Deus por sua porção. Eles têm as melhores coisas dessa vida. As melhores coisas dessa vida. Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Lembra disso? Ele foi à busca de uma esposa. O servo foi atrás de uma esposa para Isaque. E quando ele encontra a moça, ele tira algumas joias e diz: eu tenho um senhor que tem um filho e só tem um filho. E ele é herdeiro de tudo. Ele é herdeiro de tudo. Eu vou te mostrar aqui. Aí ele põe mais joias na orelha dela, no pescoço. Labão se encantou com o que viu. Rebeca, com o que lhe foi prometido. Jesus é pregado. Eu digo a vocês que estão perdidos e não têm família, estão sem Deus no mundo. Eu tenho meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele só tem um filho. O nome dele é Jesus Cristo, o primogênito. E esse Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a minha porção. A Bíblia diz, nós que estamos em Cristo somos chamados de co-herdeiros com Ele. Todos nós recebemos da parte dele. Para todo aquele que crê, todo aquele que confiar, porque Jesus é a perfeita porção. Agradou ao Pai, irmãos, que nele estivesse a plenitude
da divindade. Agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude do conhecimento, toda a plenitude da divindade. Não existe nenhuma porção mundana que alguém pode ter ou alguém pode adquirir que não lhe falte alguma coisa, mas se nós tivermos Cristo como nossa porção, podemos não ter nada e não teremos falta de nada. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não teremos falta de nada se Ele for a minha porção. E aí, irmãos, crendo nele, Ele é a nossa porção. O nosso coração vai estar satisfeito com o que Ele me der. Nosso coração vai estar alegre. O salmista no Salmo 63, 5 e 6 diz, minha alma está satisfeita. Veja lá comigo, por favor, Salmo 63, versos 5 e 6, palavras de Davi. Diz o texto sagrado, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Veja como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Tu fartas a minha alma no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. O coração do homem, irmãos, é um buraco negro. É insaciável. Você pode jogar tudo nele, ele vai engolir. E ele vai... Você pode dar a ele tudo, você pode enchê-lo de tudo que você imaginar nessa vida. Prazer, prazeres carnais, riqueza, preencha ele. E ele vai continuar dizendo, me dá, mais. Não tem limite. Só há uma possibilidade de você ter satisfação. Se Cristo, o primogênito, for a satisfação da tua alma. É por isso que ele zela pelo direito do primogênito. É dele a porção dobrada. O céu, irmãos, é descrito como a assembleia dos primogênitos. Os que receberam a porção dobrada. Os que receberam a Cristo. Os que receberam a Cristo. Não coloque o teu coração nos tesouros dessa terra, onde a traça e o ladrão podem destruí-lo. Coloque teus tesouros nos céus, onde nenhum nem outro pode tocá-lo, onde o ladrão não pode entrar. O que é a tua porção? É dobrada? Como? Só Cristo, na sua plenitude, pode ser a tua porção dobrada. Deixa eu encerrar lendo com vocês o Salmo 142, por favor. E veja como na nossa luta do dia a dia, como nós podemos invocar o nome do Senhor dessa maneira. Salmo 148. 142, desculpa, né? Verso em diante. E diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor.
derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. E aqui pode colocar a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quanto me fizeres esse bem. A minha esperança está aqui. Tu és o meu refúgio e a minha porção. A quem eu temerei? Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz na manhã desse Teu santo dia, e o nome do nosso Redentor exaltado, nós clamamos a Ti. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, e que a Tua palavra penetre a alma, o coração daqueles que não Te conhecem. E traga conforto ao Teu povo, nas suas lutas, sabendo, Senhor Deus, que Tu és a nossa porção. Em Cristo Jesus recebemos todo o bem. Nós somos os primogênitos, porque cremos por Tua graça no primogênito, no Filho unigênito, no Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele e somente nele está a nossa esperança. E no nome dele oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.